Shalom, shalom, leculam, noéticos e noéticas. Deixe o seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo. Vamos fazer uma reflexão ao respeito do livro de Bereshit, nos seus primeiros capítulos. Quando Akadosh Baruch Hu fez o mundo, quando Akadosh Baruch Hu quer dizer o bendito, sagrado seja ele, fez o mundo, ele o fez e algumas diretrizes haviam sido dadas. A exemplo, o Criador havia deixado uma determinação para a terra, o elemento terra, para revelar a árvore e a sua casca e sua folha tivesse o mesmo sabor da fruta. Essa é uma interpretação do Rashi. E ele diz ainda mais. E também houve a diretriz que as ervas que produzem sementes, as plantas que produzem sementes, que elas produzissem a partir dessas sementes espécies novas, desconhecidas. Então, ocorreu que essa diretriz foi negada por elas e elas pensaram o seguinte: repare que existe um nível de consciência nas coisas. As plantas pensaram o seguinte: mas se a gente fizer trouxer outras espécies de plantas novas, o que será de nós? A nossa espécie entrará em extinção. Houve uma desobediência. As árvores também não deram a casca nem a folha com o mesmo sabor do fruto. Então houve desobediências antes do homem desobedecer à diretriz da Kadosh Baruch Hu, que foi uma única diretriz. Essa diretriz foi que o Eterno disse para Adão não comer da árvore que estava no meio do jardim. E qual seria essa árvore? Era a própria Rava, Eva, esposa de Adão, não era esposa ainda, havia separado. A Kadosh Baruch Hu disse para ele: de todas as árvores você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim você não comerás. Então a Kadosh Baruch Hu deixou claro que Rava representava o clã Israel, assim como o clã Israel recebe o fluxo de bênção, de luz, que desce do abençoado seja e sua providência divina sobre o Am Kadosh, e sobre também nós que somos Benor, que somos Noahides e somos também chamados pelo nome de Israel, que assim foi chamado nosso pai, nosso patriarca, o nosso patriarca, os nossos patriarcas todos eles eram Benor, eram Noahides. Então, voltando à questão, qual era então seria a esposa de Adão? A Shekhinah. Hoje nós homens, nos juntamos em reunião, principalmente na sinagoga, quando tem um quórum minyan, com 10 judeus, nós Benor, Noahides, os Benor, os Noahides, estão, às vezes, em situações privilegiadas de estarem numa sinagoga. Aqueles que têm sinagoga têm esse privilégio de ir lá fazer suas preces diante do Criador, de forma respeitosa. Isso é bom. Então, falando lá que a árvore não era uma maçã, embora o Zohar Kadosh diga que era o ritá, o trigo, porque vem da raiz de ret, e ret é pecado. E diz que também foi a uva. Outro diz, Urashi diz, não, foi a figueira, porque com aquilo que eles caíram, foi com aquilo que eles retificaram, porque
Eles acabaram que estavam nus, percebendo que estavam nus, se coseram, se vestiram com folhas de figueira. E Urashi diz que eles saíram tentando tirar folha de outras plantas e as outras plantas não deixavam que ele tirasse as folhas delas. Mas quando chegou lá onde ele caiu, lá na figueira, a figueira deixou. Porque aí os sábios estabeleceram que onde você cai, ali você tem que vencer ali. É ali a sua fraqueza. É ali que você tem que fazer sua techuvá para Deus. Para Kadosh Baruch Hu. Então, assim seria quando tem dos 10 judeus, a Shekhinah, que é a luz sagrada, divina, que se apresenta na Terra de uma maneira como um princípio primitivo, prototípico, feminino. A exemplo, você olha uma rosa, uma flor, essas coisas suaves e que tem um toque de feminilidade na criação, na natureza. É possível ver em várias coisas. Há peixes de aquário que são tão lindos. Tem coisas que você vê que tem um toque de feminilidade. Então aquilo é a expressão da Shekhinah. Então existe também um lado que é chamado Zeampin, que é quando a Kadosh Baruch Hu se apresenta como um aspecto de rei, entendeu? E a Shekhinah, sua rainha. Então nesse sentido, é que Moshe Rabbeinu, vocês vão entender agora. Quando a Kadosh Baruch Hu deu a Torá para Moshe Rabbeinu, foi no mundo de Briá, que tem uma conexão direta com a Sefirat de Binah, que Binah tem o Binah Binah é o Éden. Mas o jardim do Éden não é o Éden. O jardim, como está no Talmud, Tratado de Sanhedrin, uma opinião que o jardim estava no Éden, não era o Éden. E do Éden descia uma corrente, um fluxo de luz sagrada de bênção da Kadosh Baruch Hu, regando os jardins, as dimensões sefiróticas, e enchendo de luz todas as sefirot a partir de Binah, trazendo um desenho, esses desenhos com toque de feminilidade. Então, essa relação não era uma relação carnal, que o Criador, você poderia pensar, mas o Criador queria Rava, Chas v'Shalom. Quando o Criador disse a Moshe Rabbeinu, eu vou lhe integrar a Torá, você vai se separar de Zipporá, primeiro. Você vai ficar casado com a Shekhinah. É o que acontecia, o que a Shem queria que Adam casasse com a Shekhinah. Não como você está pensando, não é assim, é uma questão de receber a luz do divino. O divino é muito sagrado, entendeu? Nossas concepções são muito escuras, muito vagas a respeito do divino. Temos que ter cuidado. Então, temos que ter essa perspicácia de ver que esse relacionamento é semelhante, mas não é como. Ser semelhante não é como. Não é a mesma coisa. Entendem? Então, assim a relação, vou dar um exemplo, o Eterno se comporta como um pai, mas o Eterno é pai, no sentido como nós concebemos a palavra pai? Não. Então é um pai que transcende a lógica, embora a paternidade seja um vislumbre, um reflexo daquele comportamento divino. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa, porque o divino transcende qualquer coisa, qualquer conceito, qualquer palavra, qualquer ação, pensamento. Abençoado seja ele. Então a Kadosh Baruch Hu disse para Adão, não, você não pode ter uma relação carnal aqui. É isso que você não pode comer, isso é árvore, é rava, o fruto da árvore proibida. Você pode comer de tudo que tem no jardim, mas isso aqui não. Para se ter uma ideia, quando o Moshe Rabbeinu foi receber a Torá, a alma dele se elevou até o Monte Binah. E Moshe Rabbeinu, os anjos tentaram matar Moshe Rabbeinu. Quando souberam que a Torá ia ser dada para Moshe Rabbeinu, os anjos com inveja, visto que a Torá ia sair de lá dos céus, eles tentaram matar Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, se não fosse a Kadosh Baruch Hu, que livrou Moshe Rabbeinu, então a coisa tinha ficado complicada.
Mas Kadosh Baruch Hu se levantou como leão, em defesa de Moshe Rabbeinu, nosso mestre de bendita memória. Então veja que lá não existe, por isso que os nossos mestres dizem no Talmud, que no mundo vindouro, não é o jardim, o homem estava no jardim, ele não estava no Éden, agora Lama Rabá é no Éden, é um nível mais elevado do que no jardim, que o jardim já recebe de lá, mas uma coisa você está lá nesse nível, outra coisa você está recebendo de lá. Então, esse nível elevado de compreensão de Binah, a prece do Shemar Israel está nesse nível, no nível de Briar, que é o nível da criação. É o nível das letras sagradas do hebraico, só que lá as letras não são dessa forma, elas são cintilantes. Elas são cintilantes imóveis. São a personificação, a entidade viva. São consideradas entidades vivas, recipientes cósmicos de Akadosh Baruch Hu. Então, eu quero dizer a você que quando Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu teve subir ao Monte Sinai, ele separou da mulher, porque lá nesse nível não se pode ter contato carnal. E quando eles tiveram contato carnal, eles criaram, ou seja, uma aflição para eles. Por quê? Como consta no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, Menasher, rei de Israel, deu um trabalho terrível para Ezequias, Hisquiá, e Hisquiá ensinou a Torá, fez de tudo para colocá-lo nos caminhos de Akadosh Baruch Hu, mas Menashe era um rei perverso, um rei que é um dos 3 reis que não faz parte, que não fará parte do mundo vindouro, dos três reis perversos, junto com Yerovam e Ahaz. Então, acontece o seguinte, que ao homem escolher, a questão é, o homem, ele estava cumprindo a mitzvah que Hashem deu a ele, de não ter esse contato físico, esse contato marital. Não era para ter contato marital. Embora fosse facultado esse caminho, mas seria o caminho do sofrimento. Assim como eu falei, Ezequias teve um filho perverso e sofreu, e os sábios discutem isso na Guemará, e na Guemará, no Talmud, falando o seguinte, que sobre esse fato de Ezequias sofrer e padecer e retificar a partir disso. Então os filhos são a retificação dos pais, porque eles trazem aos pais várias preocupações e vários sofrimentos, e isso é uma forma de retificação. Então, quando eles tiveram contato carne, eles desceram, essa foi a descida, para um nível de fisicalidade, descendo mundos e mundos, Sefirot, até chegar em Malchus, e até chegar no mundo da Siá, que é esse mundo da ação. Então, lá nesse nível elevado, se eles não tivessem tido esse contato, porque quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá, Moshe Rabbeinu não tinha se separado de Zípora. Para vocês terem ideia, quando Hashem disse para Bnei Israel receber a Torá no Natan Torá, no Monte Sinai, no Matan Torá, no Kabbalah Torá, na recepção da Torá, em Shavuot, no Monte Sinai, a Kadosh Baruch Hu disse, vocês 3 dias separem-se de suas mulheres, façam mikveh, façam banho ritual, mikveh, banho ritual, e vocês vão receber a Torá. Veja que tem um nível aí de separação entre homem e mulher. Isso tipifica o mundo vindouro, porque os sábios dizem que lá não se come, não se bebe, entendeu? Não se tem filhos, nem contato marital. É um nível muito elevado de consciência, onde as almas dos santos se sentarão em deleite da presença divina, contemplando o divino, não como agora, que as coisas estão tudo cheio de cascas, de clipotes, a gente não consegue praticamente ver o divino, devido à carência que o mundo tem hoje do divino. E então nós vemos como
Isso foi um caminho que o homem escolheu. Mas no mundo vindouro, todo mundo volta para aquela mesma história. Não ter contato marital, não ter filho, não precisa comer, não precisa beber. Veja que a gente vai dar uma volta bem grande para voltar ao mesmo lugar, em alguns sentidos. Muito embora que esse nível de Olam Abba é um nível muito mais elevado do que aquele nível que estava Adam. Então, Shalom, Shalom, Lekulam. Espero que tenha trazido da Kadosh Baruch Hu alguma luz para a sua vida. Não esqueça de compartilhar, faça seu comentário e nos veremos até o próximo vídeo.